Fala galera do CodeAM, Artidias 90, mais um tutorial de desenvolvimento web para vocês. E hoje, continuando nosso tutorial de Ruby, eu vou explicar o que são símbolos. Os símbolos, eles são estruturas de dados que são utilizadas no Ruby também para vários propósitos. E a vantagem então de estar utilizando os símbolos ao invés de string, por exemplo, em alguns determinados casos, é que os símbolos eles são estruturas bem mais rápidas para o Ruby de executar do que uma string, por exemplo. Por quê? Porque, por um motivo, os símbolos eles não podem ser alterados uma vez que eles foram criados. E o segundo é que os símbolos eles são elementos únicos, ou seja, eles têm um ID próprio e você não vai poder criar um outro elemento aí referenciando o mesmo símbolo, ele vai ser exatamente o mesmo elemento. Para mostrar então o funcionamento disso, vamos utilizar então o método ObjectID. Eu vou poder pegar então os IDs dessas quatro variáveis que eu criei aqui. Eu criei então duas variáveis que estão representando strings, que no caso é o myArray e o myArray2, e criei mais duas variáveis representando símbolos. Então repare aqui que eu estou criando e mais uma informação, no caso a string aqui é exatamente a mesma, tá? E o símbolo também vai ser exatamente o mesmo nome de símbolo. Como você pode ver, essa é a sintaxe de criação de símbolo. Você começa com 2 pontos, depois coloca uma palavra, não pode ter espaço, mas você pode colocar números ou letras ou também caracteres especiais, como underscore que eu coloquei aqui. E bom, eu estou referenciando então esses dois símbolos, esse mesmo símbolo em duas variáveis diferentes. Agora nós vamos imprimir então o Object ID de cada um desses caras, e o Object ID então aí é um ID que está representando mesmo a sua variável, é como se fosse um identificador aí dentro do programa. Então vamos colocar, por exemplo, puts myArray.objectID, e eu vou agilizar aqui, não. Copy paste, myArray2, esse aqui é o mySymbol, e esse aqui é o mySymbol2. Vamos ver então, eu já tinha feito uns testes aqui, mas vou limpar, CS. Vamos mandar aqui o script que eu sempre utilizo. E bom, como vocês podem ver, os dois primeiros IDs eles são do meu array2, que são exatamente a mesma string, tá? Tem o mesmo conteúdo, mas eles estão apontando para variáveis diferentes. Então oficialmente são variáveis diferentes, o myArray e o myArray2. Agora os símbolos, mesmo que eu tenha apontado para eu tenho duas variáveis diferentes apontando para o mesmo objeto símbolo, automaticamente essas variáveis elas têm o mesmo object ID, então elas representam a mesma coisa, e então elas estão aí únicas, e é por isso que faz isso o processamento do Ruby muito mais fácil, muito mais rápido. E em termos de performance aí é sempre uma boa alternativa estar utilizando símbolos. Por exemplo, no caso chave-valor, igual eu vou fazer aqui para vocês. Vamos fazer assim, então, o myHash igual a, vamos criar então um hash aqui. Vamos criar então, você pode colocar nome, está apontando então, por exemplo, para um símbolo, então pode apontar para um novo símbolo, por exemplo. Altura, você pode apontar para outra coisa. Então você vai estar então referenciando aí um símbolo. Você pode usar também os símbolos, obviamente, como chaves, entendeu? Então você pode estar criando um símbolo novo aí, colocando um valor nele. E isso vai ser um processamento muito mais rápido do que quando a gente fazia aquela criação de hash com aspas duplas e nome, por exemplo. Isso aí internamente no Ruby ele vai levar muito mais tempo para processar. Então você vai poder criar aqui autor, por exemplo, puts myHash, um novo símbolo. Vamos ver se ele vai imprimir então Arthur. Agora utilizando, então, ao invés de utilizar a string, repare que eu estou utilizando o símbolo como um identificador aí. Tá, então, bom, essa é a primeira partezinha, bem simples. Uma outra forma de você trabalhar com hash também, se você quiser converter elas, por exemplo, você pode utilizar alguns métodos para transformar
símbolos em strings e vice-versa. Por exemplo, eu posso colocar aqui novo array, eu posso utilizar então o valor novo símbolo ponto to underscore s. Vamos ver então qual que é a diferença se eu imprimir novo símbolo e se eu quiser imprimir então um novo array. Eu não vou mais imprimir esse hash. Eu fiz então o método aqui, declarei o método to underscore s, que é o método que vai converter o tipo dele, e ele faz a conversão automaticamente para você. Você pode também, da mesma forma, fazer uma conversão de myArray com o método to underscore sim, e você vai também estar convertendo esse array para um valor simbólico. A outra alternativa é utilizar o método interno também. Tá? Então o interno também vai estar aí. Opa. Será que era interno então? Interno, perdão, era interno. E o interno também vai pegar aí o valor do símbolo, né, que é como se fosse também a própria raiz, o identificador principal do objeto. Você pode utilizar então o to underscore s, to underscore sim e o interno para fazer conversões entre string e símbolos mais uma vez. Bom, esse foi o primeiro passo, só mostrando então a sintaxe de uma variável em símbolo e quais são as vantagens. Então nos próximos vídeos eu vou desenvolver um pouco mais esse tópico e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre os símbolos e como eles podem ser usados. Muito obrigado por assistir o vídeo e fique ligado no Code AM. Falou, galera!